Roberta, e ela vai estar compartilhando então um pouco do que realmente nós precisamos saber para cuidar. Vocês sabem que Gênesis 2,15 fala sobre isso. Então, nós vamos estar lendo um texto, antes de nós termos o cântico, o texto lá em Salmo 65, que fala sobre estarmos vivenciando então a questão ecológica na relação com a missão, ok? E aí vamos nessa então? Quem pode ler para nós? Vou pedir então a Carol para estar lendo para nós. Isso, Carol? Isso. Salmo 65. Todo? Isso. Gratidão pelas colheitas, Salmo de Davi. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoa. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no seu tempo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos responde dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos por causa das grandes coisas que tens feito. O mundo todo está cheio de espanto por causa das maravilhas que tens feito. Há gritos de alegrias de um lado da terra ao outro. Fazendo chover, mostras o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, enche de águas os rios, e assim a terra produz alimentos, pois para isso a preparais. Regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas, amacias bem a terra, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas há fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Então, esse salmo, e é importante que nós possamos entender, esse salmo é um salmo, provavelmente seja após uma colheita, provavelmente seja um salmo que, em meio a situações em que nós tiveram uma estiagem, houve plantação, e esse salmo então reforça a ideia de que Deus é aquele que traz para nós o necessário e traz para nós a alimentação para que a gente possa então estar vivenciando. Aí nós temos a Regina Roberta que está nos acompanhando, para a gente é uma alegria. Olá, Roberta. Olá, consegue me ouvir, pastor? Tudo bem. Nós estamos agora iniciando um salmo e eu trouxe uma oração para a gente estar compartilhando, que é uma oração. E é interessante que esse texto que eu estou lendo, essa Bíblia, é uma Bíblia que enfatiza mais de 2.000 versículos sobre a questão do empobrecimento e a questão da justiça, que é fruto dessa denominação ecológica. E aí nós temos a oração para que o planeta sobreviva. Então vamos orar nesse momento, então? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Tu que és Criador de tudo, Tu é a manhã que avança para a plenitude, Teu é o verão que desliza preguiçosamente para o outono, Tua é a eternidade que se introduz no tempo, as pastagens verdes, os perfumes das flores, o limpo em que cresce nas rochas, as algas que povoam o fundo do mar, tudo é teu. E nós vivemos felizes neste jardim que tu criaste. Entretanto, a criação não basta. Sobre a beleza se estende sempre a decadência. Os cordeiros que pastam, despreocupados, logo
todos serão levados ao matador. A natureza exuberante, verdejante, está também marcada por 1000 cicatrizes. É um jardim no qual sempre há espinhos e abrolhos. A criação não basta. Deus Redentor e Todo-Poderoso, Tu és a seiva da vida que nutre nossos ossos e todo o nosso ser e nos leva ao êxtase. Entretanto, ó Deus, no meio da beleza, em nossas próprias consciências, levamos sempre o sabor acre do pecado. O líquido seco, por muito tempo morto, de pecados que deixaram cicatrizes na alma. No jardim, que somos cada um de nós, há sempre espinhos e abrolhos. E agora, Senhor, nos revista da Tua graça e do Teu poder, para que nós possamos conservar esse planeta, cuidando uns dos outros, cuidando da criação, para que sejamos melhores, homens e mulheres, em criação. Assim como Paulo escreve aos Romanos que a criação geme com gemidos inexprimíveis, com gemidos aguardando a adoção da criação como parte da nossa eternidade. Que Tu possa nos abençoar e nos fazer ser melhores, para que sejamos melhores para a criação e para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a viver uma vida onde haja um desenvolvimento sustentável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então, nós estamos diante de algumas considerações. Eu gostaria de fazer algumas considerações, Roberto. Encontrei esse texto em aulas que eu dei na faculdade, falando sobre a questão da ecologia. E uma das coisas que a gente pode perceber, e aí por isso eu estou trazendo para você, que a Terra ela está doente. Ela está enferma, num estado quase pré-agonia. Se encontra o nosso planeta Terra. As causas dessa enfermidade são as mais diversas e absurdas. Porém, nos deteremos nas mais gritantes. Então, por isso, eu gostaria, então, de que você possa, então, trazer para nós o que você pode pensar. Na igreja, você que é uma engenheira ambiental, já trabalhou em vários lugares para falar e poder trazer algumas orientações. Então, o que você traz para nós, então, neste momento, pensando a missão? Pastor, eu primeiro vou me apresentar, né? Eu sou engenheira sanitarista ambiental, tenho pós em gestão e educação ambiental e trabalho com educação ambiental há 9 anos, quase 10 anos. E a gente fala muito de planeta, né? O tempo sempre que a gente vai falar sobre educação ambiental, a gente fala sobre planeta, mas eu queria afunilar um pouquinho e vamos tentar pensar na nossa casa, no dia a dia. Vamos pensar em Teresópolis. O que a gente pode fazer? Okay. Porque que a gente está, eu vou salvar, vou tentar melhorar o Mar do Norte, alguma coisa assim, fica muito complexo. Mas a gente pode fazer alguma coisa aqui, na nossa cidade, dentro de casa. A gente está passando por um período de quarentena, uma pandemia, as pessoas não podem sair de casa. E agora, principalmente, é a hora que a gente pode agir, pode fazer alguma coisa. Pensando que Teresópolis tem, em média, 180 mil habitantes, eu vou falar de algumas coisinhas que nós fazemos no dia a dia e que a gente pode melhorar. Em média, cada pessoa ela gera 1 quilo de resíduo, tá? É muita coisa. O que é resíduo? O que a gente descartou. Só que do que a gente descartou, mais de 80% não precisava ser descartado. Em média, 85% são coisas que a gente pode reaproveitar. Então, assim, vamos pensar em Teresópolis. Quando a gente fala em jogar lixo fora, não existe jogar lixo fora. A gente só está deslocando um lixo de um local para o outro. Chega um momento que não dá mais. Então, a gente vai usar outro local. Então, a gente pode fazer coisa de casa. Nesse período de pandemia, de vírus, o que a gente fala muito em lavar as mãos. Coisas simples. Lavar a mão, fecha a torneira enquanto você está ensaboando. Porque aquela água
que você gasta ali. A gente tem que tomar banho toda vez que a gente chega da rua. Não precisa ir, mas se for, toma banho. O tomar banho, você gasta em média 130 litros de água. É muita coisa que a gente poderia estar economizando. É um banho mais rápido que a gente tem que tomar? É um banho mais rápido que a gente tomar. Óleo, a gente cozinha muito em casa. Aquele óleo que a gente tem em casa, não joga no ralo. Tem várias pessoas que trabalham com isso, coletando óleo, porque aquele óleo que eu jogo no ralo, 1 litro desse óleo, eu vou contaminar mais de 900 mil litros de água que eu poderia utilizar para outra coisa. Então, são coisinhas que a gente pode fazer de casa que melhora. É aquela coisa simples, tipo, não joga papel de bala na rua. Ah, mas o meu papelzinho não vai fazer, não vai ter problema. Quem que é de Teresópolis que nunca passou por um período de chuva ou que alagasse a sua casa? Eu já tive minha casa alagada por causa de um bueiro que entupiu. Então, assim, pensando em Teresópolis, 180 mil habitantes, se cada um jogar um papelzinho de bala na rua, como é que vai ser? A gente não pode tirar a nossa culpa e colocar no do próximo. Ah, eu não vou jogar papel na rua porque não tem lixo. Coloca no bolso. Pilha, nós não podemos descartar pilha no lixo comum. Vai em qualquer centro que vende eletrônico, que eles têm como descartar. Remédio não pode ser descartado em lixo comum. O remédio só pode ser descartado no local próprio. Toda farmácia tem um local para você poder descartar. Coisinhas simples que nós podemos fazer da nossa casa. Nesse momento que nós não podemos sair, o que eu posso fazer? Ver se seu vaso sanitário está vazando água. Coisa simples. Um vaso sanitário vazando água, em 6 meses mais ou menos, são mais de 150 mil litros de água que é desperdiçado. A água é o nosso bem mais precioso. Sem água, a gente não sobrevive. Planeta Terra é água, planeta água. Só que só 3% dessa água que é utilizada para beber. Então, não vamos pensar no todo, vamos pensar o que eu posso fazer dentro de casa. Qual é a minha missão hoje? A minha missão hoje é tentar, o máximo possível, não descartar tudo que eu vou botar dentro do lixo. O que eu posso reaproveitar? Eu dou um exemplo. Na minha casa, casca de legume é tudo reaproveitado. Ou eu dou para os animais, ou eu faço adubo. Eu só tenho casca de legume. Casca de ovo, eu não jogo fora. Eu quebro e boto na planta. Isso eu diminuo aquele sacão para um saquinho assim. Isso ajuda para onde vai. Lembrando, a gente não joga fora, a gente só tira de um espaço para o outro. O lixo doméstico é aproveitado. Aquelas pessoas que fazem pintura de casa, vou pintar minha casa, aonde ela joga o resto da tinta? Não pode jogar em qualquer lugar. A tinta é tóxica, ela vai contaminar muito mais a água do que o óleo ou qualquer outra coisa. Torneira pingando, tenta consertar. São coisas que a gente pode fazer dentro de casa. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele é o líder em reciclagem de latinha. Por que ele é o líder em reciclagem de latinha? Porque as pessoas pegam a latinha no lixo, você vê, é onde dá mais dinheiro e elas vendem. Tem centenas de milhares de famílias que trabalham com reciclagem. Você não quer reciclar, não tem problema. Quando você colocar do lado de fora, ou você encontra um centro de reciclagem, que isso acho que o pastor vai falar mais para frente, coloca papelão, a latinha, tudo separado. Porque se eu colocar a latinha junto com a comida suja, junto com o óleo sujo, junto com coisas que eu não posso utilizar, eu não vou poder reaproveitar essa latinha. É interessante. Tá me ouvindo? Aham. O que é interessante quando você coloca isso? Eu estou aqui tendo um conceito de que a natureza que nós acreditamos dura para sempre, ela se move com infinita lentidão, pelos muitos períodos da história. Essa ideia é essencialmente enganadora. Ou seja, a natureza
não dura para sempre, se nós não cuidarmos. Então, o que você está colocando, eu acho que é interessante isso, porque Gênesis 2,15 vai dizer assim: e Deus colocou o ser humano no jardim do Éden para guardar e cultivar. Então, por isso, quando nós acordamos para essa realidade que você está falando, né, eu me lembro, eu tenho muito claro que meu irmão, o André, ele faz esse processo de reciclagem da casa dele. Ele separa papelão, separa várias coisas, ele separa. É importante isso? Eu fiz um curso de planejamento, de gestão e planejamento, e organizei, na verdade, um projeto chamado plano de gestão. E é interessante que aqui fala o seguinte, que o papel e papelão, para decompor, eles duram de 3 a 6 meses. O vidro natural é de 6 a 12 meses. O chiclete, que geralmente as pessoas às vezes colocam debaixo da mesa, Sim. é 5 anos para decompor. A madeira pintada, né, você falou sobre tinta agora, são 13 anos para ela se decompor. O alumínio, que é onde nós somos campeões no processo de reciclagem, demora 500 anos. O plástico em geral, que é essa sacolinha, que quando tem enchente, ele gruda em tudo quanto é mato, são 500 anos para decompor. O vidro, que é um outro que nós podemos estar, é 1000 reciclar, anos. sim, isso. E a borracha é tempo indeterminado. Então, se nós fugirmos, se nós entendermos que a ordem de Deus é para nós guardarmos e cultivar, a nossa missão, dada por Deus, é reciclagem. Sim. E, pastor, as pessoas precisam entender que, além de você estar fazendo uma coisa boa, uma coisa para o bem, você pode, financeiramente, ganhar alguma coisa. Sim, sim. A responsabilidade, a gente tem que trazer responsabilidade para cada um. Por isso que eu não quis falar num todo, mundo, planeta Terra. Eu quis falar Teresópolis, que é onde a gente vive. E a casa de cada um. O que eu posso fazer dentro da minha casa para ajudar? Água, como eu falei, é o maior bem que nós temos. A água hoje é utilizada para alimentação, para pasto e para hortaliças e tudo isso. Então as pessoas pensam assim, mas eles gastam mais, eu não preciso fazer tanta economia porque o meu é muito pouco. Mas o seu muito pouco, com o meu muito pouco, com o do meu vizinho muito pouco, acaba virando um montante. É muita coisa. O que a gente precisa cuidar hoje é só a gente pensar no dia a dia. Como é que a gente fica se a gente fica sem água? Não dá para viver. Só que a gente está num processo que a gente não vai achar mais para frente água potável. A maior bacia hidrográfica do mundo está no Brasil. Então, nós somos extremamente afortunados porque nós temos bastante água, certo? Só que se a gente continuar nesse ciclo, com o número da população aumentando a cada tempo e não cuidando, eu costumo dizer, pastor, o planeta precisa ser salvo, entre aspas. Na verdade, a gente viu nessa pandemia que sem o ser humano, o planeta ele acaba se regenerando. As praias ficam limpas, os rios ficam limpos, a vida animal volta. Só que a gente precisa cuidar do planeta porque é dele que a gente tira o que a gente bebe e é dele que a gente tira o que a gente come. O mundo, meio ambiente, começou a ser falado há muito pouco tempo. 100 anos atrás ninguém falava sobre meio ambiente. 50 anos atrás falava muito pouco. Década de 80 começou a se falar mais. Hoje, 2020, nós falamos sobre meio ambiente todos os dias. Se você procurar Houve aquela questão da Eco Rio,
que Eco Rio, isso. e aí surgiu a agenda 17, Agenda 20. agenda 21? Agenda 21? Não, 20. 20. Então, existe aqui em Teresópolis pessoas que compõem essa agenda da ecologia. Sim, Existe aqui em sim, Teresópolis. tem sim. E uma das coisas interessantes é que o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi agora 5 de junho, ele foi organizado em 1972. É o que você está dizendo, a partir de 70, 80, ou seja, hoje nós estamos vivendo esse tempo. Uma das coisas importantes é o quê? É chamar a atenção das pessoas para a saúde do planeta. Nós estamos na pandemia por causa de quem? Por causa de um micro-organismo em que houve um desequilíbrio entre o ser humano e os bichos, os animais. Há uma teoria, né, há uma investigação de que esse micro-organismo, que é o Covid-19, veio da alimentação ou de uma combinação entre morcego e um determinado tatu, parece que existe, e que isso trouxe, ou seja, o conflito da criação traz o quê? Enfermidade. Então, nesse aspecto, por isso que eu estou trazendo que a saúde humana tem a ver com a saúde do planeta. A existência da igreja, ela é para quê? Para trazer a boa nova. Jesus veio trazer o quê? Cura. Então, antes de nós estarmos avançando, já são mais ou menos, já estamos avançando, eu quero cantar um cântico com o Elcio, e aí, logo em seguida, nós voltamos a conversar, e aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre a saúde humana e a saúde do planeta, ou seja, essas duas coisas, ok? Então, vamos lá. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. É Deus nos ungir para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, trabalho de justiça dentro do dia. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, trabalho de justiça, a fim de que se chame, 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 trabalho de justiça. Glória a Deus. Então, nós temos esse momento de louvor, e aí eu quero trazer para vocês a Igreja Metodista do Expositor Cristão, em fevereiro de 2019, publicou um expositor cristão, Educação Ambiental.
Então é interessante, onde falou-se muito sobre como é que é essa educação ambiental. E a Igreja Metodista também, em junho de 2018, ela falou sobre o meio ambiente, os cuidados com a criação de Deus. Então, a Igreja Metodista tem sido uma das ênfases da missão metodista é o cuidado com a ecologia. O ano passado, nós tivemos toda uma conversa, toda uma ênfase sobre essa questão da natureza, do ambiente e do cuidado. Então, o que nós vamos ouvir então agora com a engenheira Roberta, ela é membro da nossa igreja, ela, para a gente, foi muito bom a gente ter conhecido, ela mora aqui no Vale do Paraíso. Um abraço ao Eduardo, seu esposo. E, então, saúde do planeta significa saúde da vida humana. O que você me diz? Sim, hoje em dia o que me deixa muito triste é quando as pessoas não levam o meio ambiente muito a sério, né? Hoje a gente, nesse mundo de capitalista, a gente não pensa muito no meio ambiente. Só que o meio ambiente é muito importante até por termos de saúde. Várias doenças são causadas por causa de poluição. Hoje em dia, em grandes centros, é quase improvável que alguém não tenha uma asma, uma bronquite, câncer de pulmão, rinite alérgica. É quase impossível você ir em grandes centros onde quase não tem árvore e não encontrar uma pessoa que tenha um desses problemas. Então, o que a gente precisa fazer? Ter mais árvores, certo? Não adianta eu tirar a árvore de um local. Eu vou dar um exemplo, pastor. Hoje eu passei pela Praça do Alto e por causa da pandemia não está tendo nada lá. E a coisa mais bonita que eu vi foram crianças brincando debaixo de árvore. Uma coisa que eu não via há 20 anos, por causa de centro urbano. Isso faz a gente não ficar doente. Existem doenças também que são causadas pela poluição da água. Leptospirose, hepatite e água hoje limpa, potável, em grandes centros é quase impossível, só quando vem de tratamento, que aí vem com cloro, vem com qualquer outra coisa. E também tem a poluição do solo. Agrotóxico é poluição, mas a gente precisa, em alguns centros, ter. Mas hoje em dia, a alimentação natural, essa alimentação orgânica, está muito à frente do que há 10 anos atrás. Então, assim, eu falei sobre o ar, terra e água. Todos esses, se a gente não cuidar, a população fica doente. A população fica doente, a gente superlota o hospital. E isso é um processo que superlota o hospital. Eu gastando mais com a saúde, eu não posso gastar com, digamos, educação e qualquer outra coisa. O que eu faço para não ter que chegar ao hospital? Eu me cuido antes. Então, o que a gente precisa hoje é ar melhor. Para isso, o que eu posso fazer? Plantar árvore. Não tem receita mágica. Água, o que eu posso fazer? Não poluir. Não tem outra coisa mágica que a gente possa fazer que possa melhorar. Entendeu? O lance é o não fazer, porque depois que você faz, para você limpar, é muito complexo. A partir do momento que eu... Sim, pode falar. Não tem problema. A partir do momento que eu poluo uma água que poderia ser potável, eu não posso mais fazer nada com ela. Entendeu? Então, o lance é não poluir. E para isso é necessário educação ambiental. Educação ambiental desde pequenininho. É muito mais fácil você ensinar para uma criança que ela não deve jogar papel na rua, que ela não pode jogar óleo no ralo, ou que ela não pode cortar uma árvore por nada, do que chegar para um adulto e explicar isso. Ele vai me perguntar o porquê. Então a gente tem que começar a educação ambiental de base. Desde pequenininho. Todo mundo trabalhar isso.
para quando a gente, daqui a 10, 20, 30 anos, a educação ambiental, o meio ambiente, a gente tratar mais do que vai vir para a gente, que é o retorno, tá mais preso, entendeu? As pessoas conseguem. E as pessoas têm que entender que a reciclagem já veio depois. E a gente falou aqui para não sujar, não fazer acontecer. Fez acontecer, a reciclagem, a reeducação, era reciclagem, agora eu não vou lembrar. Começou com 3 R's, passou para 4 R's, hoje nós trabalhamos com mais de 6 R's. E o repensar. O repensar para mim, é o mais importante. Eu preciso pensar antes de fazer. A mudança do pensamento hoje é mais importante. Mas foi feito. E o que a gente pode fazer depois que foi feito? Isso é o grande desafio. E aí o que acontece? E aí a gente vai concluir. Eu trouxe 2 cânticos do cancioneiro metodista. Eu não vou cantar porque é um tipo de estilo, um canto-chão, lá, um canto-chão, que diz assim: Senhor, o mundo que criaste, tu nos deste como sinal do teu amor profundo, e a terra inteira, o mar e a imensidão celeste, tu permitiste que explorássemos contigo. Meu Deus é bom, o vasto mundo é bom. Essa é uma estrofe desse canto, foi feito por Marasquim, e ele fala sobre essa criação. É interessante também um cântico que é também conhecido, que é uma pergunta: que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos empobrecidos, sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Há muita fome em nosso país. Há tanta gente que é infeliz. Há criancinhas que vão morrer. Há tantas velhas a padecer. Meu Cristo veio para nos remir, o homem, a mulher toda, sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. E aí, lá em Romanos 8, diz assim, numa tradução mais nova, na linguagem de hoje: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos e filhas realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte da gloriosa liberdade dos filhos e filhas de Deus. Pois sabemos que até agora o eco, ou a nossa casa, o universo, todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, a criação, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e filhas e nos liberte completamente. Então, falar de missão é falar de ecologia. Falar de missão é ouvir uma engenheira ambiental nos dando orientações para coisas... Dicas. E é interessante, eu compartilhando com você uma experiência com quem está nos ouvindo, que eu fui como seminarista lá em Itaperuna fazer uma palestra sobre missão, na minha juventude aqui pertinho, né?
E ela agora, recentemente, eu sou professor de teologia, né? Então eu fui dar aula na área de filosofia, e ela veio com um papelzinho de bala e me mostrou. Você falou de papel de bala, ela me mostrou. Pastor, o senhor foi quando seminarista e nos deu um exemplo de um papel de bala, que fazer missão é não jogar o papel de bala no chão. Eu guardei esse ensino, depois de cerca de quase 20 anos depois, ou 30 anos, eu vou dar aula para ela, ela lembra de que eu orientei que recolher ou não jogar fora o papel é missão. E depois nós vamos mostrar. E nós estamos buscando fazer isso lá no Abrigo Sopão, porque as pessoas também precisam reciclar, e com reciclagem eles ganham o seu sustento e podem se sustentar. Sim. Então a minha proposta é, quem sabe, se você quer um engenheiro ambiental, né, vamos fazer uma conversa mais depois e começar a fazer essas dicas para que a igreja possa se autossustentar, o Sopão pode fazer isso, e a gente possa criar, então, um projeto missionário na área da ecologia. Maravilhoso. Se você tem uma palavra final, então diga para mim. Só lembrando, pastor, a gente tem que puxar responsabilidade para a gente, principalmente relacionada ao meio ambiente. Vamos esquecer do próximo nesse momento só por causa disso. Dicas para você fazer dentro de casa. Eu passei algumas. São coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia, mas que vai dar resultado. Vamos pensar no que você pode fazer, o que cada um pode fazer para o meio ambiente neste momento. Quando todo mundo começar a fazer, a gente começa a pensar um pouco maior e um pouco maior. Tá? São coisas simples. Começa por você. Você mudando, aí você tenta passar para o seu companheiro. Mudando, passa para o próximo companheiro e passa para o próximo amigo. E assim vai. Mas se a pessoa não mudar no dia a dia, aí é mais complexo. É a dica que eu tenho. Muito obrigado aí pela tua presença. E é interessante que nós iniciamos agora o Papo às quintas-feiras. Adorei. Falando sobre missão, hoje nós falamos contigo sobre meio ambiente. Dizem que não é meio ambiente, é o ambiente inteiro, né? A gente sabe. Exatamente. O ambiente inteiro. A gente possa ter essa visão mesmo, de pensar o homem, de pensar a mulher como um todo. E na próxima quinta-feira nós vamos trazer aqui o missionário Rômulo, que foi ao Paraguai, e ele tem uma experiência interessante para compartilhar conosco. Então hoje nós falamos sobre o ambiente inteiro. A engenheira ambiental Roberta, muito obrigado pela tua participação. Obrigada, pastor. Estamos juntos aí. Vamos orar então. Vamos orar. Vamos. Vamos orar. Senhor, nessas dicas que nós recebemos hoje, nessas iniciativas que a tua serva Roberta nos trouxe para fazermos, ó Deus, missão, aonde quer que nós estejamos, mas principalmente começando na nossa casa, que tu possa nos abençoar e nos dar a unção, Senhor, para que nós possamos, como disse o próprio Jesus, lá em Lucas 4, 18 a 20, ele diz que para pregar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é quando nós cuidamos da natureza, porque é a nossa casa. Oramos em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede toda a Amém. guarde o meu e o seu coração no conhecimento e no amor de Deus. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus que criou a natureza boa para nós, que nos deu a responsabilidade para cuidar, que nós possamos ser responsáveis para cuidar da natureza, cuidar do homem e da mulher, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso país, cuidar da nossa cidade, da nossa rua, da nossa casa hoje e sempre. Amém. Amém. Só uma informação interessante para você que nos ouve. Lá nos Estados Unidos, eu morei lá durante um período, e a prefeitura um dia ligou para mim e disse assim:
Você está com um sofá velho no quintal. A sua grama está com folha. Alta. Você É assim mesmo. precisa limpar. Se você não limpar, você vai levar uma multa. E eu tive que fazer para não levar multa. Lá é isso. Se você não limpar a neve na calçada. Se você não Lembrando limpar... que não pode queimar lixo, pastor. Lembrando disso. Como? Não pode queimar. Não pode queimar o lixo. Não pode queimar o lixo. Tem que Pelo amor de recolher. Deus, é crime. Isso. Isso aí. Então, e é crime aqui também. É, aqui também. Eu tô falando aqui. Mas é isso aí que eu estava só querendo dar a dica. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Muito bom. Obrigado.